só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença meu prazer. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Quero cumprimentar todos os irmãos que estão pela internet, pelo Facebook. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente e abundantemente. Eu tenho duas informações para trazer para os irmãos. Obrigado, Ministério de Louvor. Deus abençoe vocês. Mantenha-se em pé, eu quero orar por você. Aliás, eu quero por você também, mas eu quero orar por um propósito aqui agora. A Igreja do Evangelho Quadrangular, nesse período que agora no mês que vem estaremos passando em todo o território brasileiro, nós temos o costume de orar. E estaremos nesse momento, em alguns cultos até chegar o momento das eleições, nós estaremos orando, irmãos, como igreja, colocando diante do Senhor essa causa, para que, por exemplo, a nossa cidade seja abençoada, que lá na governância entre pessoas que no mínimo respeitem a Deus e temam ao Senhor, para que a nossa cidade sofra menos, porque nós precisamos de homens que sejam corretos e que temam a Deus. Então eu quero que você, nesse momento, juntamente comigo, nós possamos orar por esse propósito na nossa cidade. E como teu pastor, eu devo trazer uma palavra orientativa aos irmãos. A política, ela está na Bíblia. Se você vê, nós temos casos de política na palavra de Deus. Nós temos casos de política, e nós como cristãos temos que orar, irmãos. Nós não podemos, eu respeito, mas não concordo. Veja se você me entende. Se você é daqueles que pensam assim, não vou votar em ninguém, não quero sair de casa, não quero saber, negócio de política não presta. Eu respeito você, mas eu não concordo. Por quê? Porque nós precisamos expressar nosso voto, senão qualquer pessoa pode subir lá, aliás, entrar lá e sentar na cadeira, como vereador ou como prefeito. Então a igreja é muito forte, o povo de Deus é muito forte. O povo de Deus não é um povo bobo, o povo de Deus não é um povo tonto, passado, não. Nós sabemos, havia um tempo, muito tempo atrás, que diziam que a política era do diabo. Dentro da igreja, o povo de Deus dizia, a política é do diabo, então eu não se envolvo. E na verdade, não, várias evidências na Bíblia de que a política, ela faz parte de um cenário aonde está inserido na palavra de Deus, e nós como cidadãos, nós precisamos exercer a nossa responsabilidade como cristão dentro da nossa cidade. Então eu quero orar. A Igreja do Evangelho Quadrangular, algumas pessoas ficam assim, pastor, e agora, em quem votar? A Igreja do Evangelho Quadrangular tem um representante em cada cidade, tá? E eu quero orar nesse momento, para que esse representante seja abençoado por Deus, tá bom? Em nome de Jesus. E orar por todas as cidades do nosso Brasil, para que Deus tenha misericórdia e graça e nos abençoe a nossa nação, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, nós estamos em Tua presença nessa hora e nesse momento, e faz, se necessário nessa hora, orar por essa área da política, meu Pai. Orar, Pai, por esse momento que vamos enfrentar o mês que vem. Meu Deus, nós não podemos, Pai, deixar isso de qualquer forma. Nós temos uma responsabilidade, Pai, como cidadãos dos céus. Ó Pai bendito e poderoso, e nós queremos aqui agora abençoar a nossa amada cidade de Americana. Que a Tua mão bendita esteja sobre essa cidade, Pai. Ó Deus poderoso e bendito, estenda
tuas mãos nesse momento para abençoar o futuro da nossa cidade, que seja um futuro, meu Pai, guardado pelas mãos do Senhor, que possamos, Pai, ter uma cidade melhor, que possamos ter uma cidade abençoada, Pai, que possamos ter uma cidade com pessoas que respeitem ao Senhor, que temam ao Senhor, meu Pai, que respeitem a igreja de Cristo aqui na terra, que respeitem a igreja do Senhor aqui na cidade. Nós declaramos sobre todas as cidades do nosso Brasil, de todos os estados do nosso Brasil, nós declaramos a tua bênção agora, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus. Deus é bom, Deus é bom, graças a Deus. Podemos assentar, por gentileza. Irmãos, uma última orientação para a igreja. Eu mandei no WhatsApp de todos os membros da nossa igreja que agora o pastor de vocês tem um canal no YouTube. Ai que chique, né? Ai que coisa, meu Deus do céu. Agora veja bem por que isso aconteceu. O propósito de abençoar vidas. Muitas pessoas aqui da igreja, ao longo desses anos, eu terminava as mensagens, pessoas vinham dizer assim: pastor, dá um jeito de gravar essas mensagens, para a gente poder ter elas depois, durante a semana, para ouvir de novo. Eu lembro da irmã Regina, que ela começou a gravar um pouquinho das mensagens aí no banco, para que ouvisse, pudesse ouvir depois. E ainda lembrando da irmã Regina, ainda o Mauro, o esposo dela, trabalhava em 3 horários, alguma coisa assim, e ele não vinha direto na igreja, ela gravava as mensagens para levar para ele. Mas eu pensava assim: eu vou gravar uma mensagem e eu preciso que essa mensagem chegue de forma audível, de forma excelente para as pessoas compreender. E por condições de recursos financeiros nós nunca conseguimos, durante esses anos, fazermos isso. Porém, agora, depois desse processo de pandemia, nós temos uma estrutura, tem uma câmera aqui, o sinal é captado direto do meu microfone, na mesa. Então qualquer pessoa que for ouvir a mensagem a partir de agora consegue ouvir de forma que entenda, de forma que seja fácil de compreender, não só a mensagem, mas o louvor da nossa igreja. Está todo lá estruturado na mesa de som, linkado na câmera. Então, a partir desse instante que tivemos esse recurso, aí sim o pastor teve a ideia de fazer o canal no YouTube, para que pessoas sejam abençoadas. Você que quer ouvir a mensagem de novo, aquela mensagem de semana que vem, aquela mensagem de semana passada, ela está lá com o título da mensagem, tá bom? E aí você pode não só ouvir de novo, mas você pode compartilhar com alguém e abençoar um mundaréu de gente aí, em nome de Jesus, amém, queridos? Então, ajuda nesse sentido. Você precisa entrar lá, se inscrever, curte o vídeo lá e compartilha esse vídeo. E aí, se você apertar o sininho, eu estou aprendendo tudo isso, não era muito da minha área, mas se você apertar o sininho, aí você fica recebendo as notificações. Por exemplo, a hora que nós subirmos essa mensagem de hoje à noite, você vai receber no seu celular. Se você ativar o sininho, você vai receber no seu celular a comunicação que esse vídeo chegou. Aí você pode assistir e compartilhar com outras pessoas, tá bom, queridos? Então o propósito desse canal é abençoar vidas em nome de Jesus. A sua, reprisando mensagens, e a de outras pessoas que você compartilhar para ser abençoado. A igreja me entendeu? Diga amém. Graças a Deus por isso. Nós vamos, nesse momento, conhecer mais uma porção da palavra de Deus para a nossa vida. Deus tem algo especial para ministrar ao meu coração e ao seu coração nessa noite. Deus está com o coração desejoso, tenho certeza e convicção disso, de que Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer abençoar você, porque uma semana está se iniciando hoje, e tem muita coisa para acontecer nessa semana, e vai acontecer muita coisa boa, em nome de Jesus, na sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vai haver livramentos, vai haver a boa mão de Deus sobre a sua vida. O inimigo vai tentar, porque ele sempre tenta. Pastor, já faz desde janeiro para cá que está tudo correndo bem comigo. Mas não acredito no que eu vou dizer. O inimigo atacou, mas o Senhor te protegeu, o Senhor te guardou, o Senhor te livrou de todo mal. O Senhor esteve do teu lado, te abençoando e te conduzindo. Amém, queridos?
Eu peço ao Senhor que nesse momento fale conosco por meio da sua palavra e revele a verdade das Escrituras ao nosso coração, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, se Jesus te chamasse para passar para outra margem, você aceitaria? Quantos aceitariam se Jesus chamasse você para passar para outra margem? Levanta a mão aqui, vai lá, eu quero ver, eu quero você participando hoje. Quantos aceitariam se Jesus dissesse assim para você: passemos para outra margem? Quem aceitaria esse convite de Jesus? Ok. E deixa eu perguntar uma coisa para você. E se você soubesse que para isso, que para passar para outra margem, você enfrentaria tempestades? Agora não precisa levantar a mão para mim, só pensa. Se você soubesse que para passar para outra margem, você enfrentaria uma tempestade terrível, será que você ainda aceitaria o convite de Jesus te chamando para passar para outra margem? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. É sobre isso que o Espírito Santo quer conversar conosco nesse momento. Abra a Bíblia Sagrada em Marcos capítulo 4, verso de número 35. Marcos capítulo 4, verso de número 35. Marcos capítulo 4, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Em outras versões diz: passemos para o outro lado. Eu quero ficar com a versão que diz: passemos para outra margem, porque dentro dessa frase, passemos para outra margem, é aonde o Espírito de Deus falou fortemente ao meu coração, dizendo que eu deveria compartilhar isso com vocês nesse momento. Queridos, observe a palavra de Deus. O texto bíblico diz para nós que os discípulos do Senhor Jesus estavam caminhando com ele, quando de repente no finalzinho de uma tarde, algumas versões diz no início de uma noite, Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: passemos para outra margem. E aqui eu queria que você entendesse que na nossa vida, nós seres humanos sempre estamos em uma margem e somos desafiados a mudar para outra margem. Eu queria que você visse margem nessa noite como sendo aquele lugar aonde você chega, aquele ponto aonde você alcança, aquele limite aonde você chega. Isso é margem, estou nessa margem. E é interessante que os discípulos de Jesus, eles estavam vivendo os seus dias, e a margem em que os discípulos viviam era uma margem do tudo pode, era uma margem de milagres, era uma margem de maravilhas, era uma margem de proezas. A margem que os discípulos de Jesus viviam, o ponto em que eles chegaram naqueles dias, era a margem de que eles viam Jesus realizando milagres em todo tempo e a toda hora. Jesus andava pelas estradas, pelas ruas, e facilmente alguém aparecia perto de Jesus e pedia para que ele viesse curar, e Jesus estendia as mãos e curava, e os discípulos junto dele vendo tudo isso acontecer. Os discípulos estão vivendo uma semana de maravilhas. Os discípulos estão vivendo uma semana em que a margem que eles estão é uma margem de andar com aquele que tem o poder, é uma margem de se envolver com aquele que tem autoridade, é uma margem de estar junto com aquele que para nada há de impossível. Jesus está com eles e eles presenciam dia após o outro que o impossível ali não existe. Jesus é o Senhor, ele realiza uma obra, qualquer tipo de circunstância ele resolve. A margem em que os discípulos estão vivendo é uma margem de vitória, é uma margem de grandeza.
grandeza. E é interessante que na nossa vida, quando nós chegamos a um tipo de margem, alguma espécie de margem, nós temos a tendência de nos acostumar, ou seja, entramos numa zona de conforto, porque acostumamos com aquela margem em que estamos vivendo. E os discípulos, eles estão vivendo essa margem, a margem do milagre, a margem do sucesso, a margem da proeza, a margem das maravilhas, a margem do poder, a margem do tudo posso, a margem daquele que tem a vida vendo dia após dia o milagre acontecer. Mas é interessante você pensar que na nossa vida, entenda isso, nós lidamos com a questão das margens. Mas veja bem, existem margens na nossa vida, situações, limites que nós chegamos e enfrentamos, que Deus não se envolve para nos ajudar a passar para outra margem. Mas existem algumas margens da nossa vida que nós só conseguiremos passar se Jesus estiver junto. E para que isso aconteça, é Ele que convida para que nós possamos passar juntos. Então eu vou te dar aqui alguns exemplos de momentos na nossa vida em que nós passamos, enfrentamos margens da nossa vida sem que haja muito a interferência de Deus, porque se torna um ciclo da vida de um ser humano. A nossa vida, quando nascemos, vamos evoluindo a cada momento, e cada uma dessas evoluções chegamos a uma margem. Eu chamo isso de um ponto, um limite. E desde criança, cada margem que alcançamos, normalmente nós tivemos dificuldade para chegar em tal ponto. Observe isso. Desde a sua infância, você vem passando por margens. Você sai de uma margem, de um lugar que você chegou, de um lugar que você estabeleceu, e você passa para uma outra margem, desde a sua infância. Por exemplo, todos nós, quando nascemos, saímos andando do hospital, sim ou não? Não. Quando você nasceu, você teve a dificuldade, você foi para sua casa, seu pai te levou, sua mãe te levou, mas foram passando os dias, e você teve a dificuldade para aprender a sentar. Quantos aqui lembram de alguma criança, ou seu filho, sua filha, ou seu sobrinho, sobrinha, que estava aprendendo a sentar, e nesse processo de aprender a sentar, essa pessoa, o pai, a mãe, o tio, tia, colocou travesseiros em volta, colocou coberta em volta, tendo cuidado para que você não caísse, ou na verdade aquela pessoa que você viu, que estava ali, aquela criança, não tombasse para trás. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Quem já viu isso? Essa criança que estava vivendo isso, é uma criança que estava agora enfrentando uma margem, a margem de ficar deitado, que ele estava acostumado, e agora começar a sentar. Aí uma criança, ela sai da margem de sentar, porque ela aprende, ela fica ali sentada, e ela vai para uma outra margem. A vida leva ela a um outro desafio, que é o desafio da tentativa de ficar em pé. Aí nós temos a dificuldade de ver uma criança ficando em pé. A criança fica em pé, o pai fica por ali meio que tentando segurar, opa, cuidado, e a criança meio que cambaleando, dá uns passinhos, vai andando, vai indo, mas ela vence essa margem. E nisso Deus ainda não está agindo nessa margem, porque essa margem faz parte de um ciclo que o ser humano enfrenta. Depois da dificuldade para ficar em pé, existe a dificuldade para falar direito. Você teve essa dificuldade, eu tive essa dificuldade. Nesse momento, nessa fase da vida de uma criança, o pai se alegra muito quando a criança diz papá, e ele diz que é papai, e na verdade, quem sabe ela aprendeu a falar comida, no sentido de papá. Então a criança, ela fica naquele aspecto, naquela situação em que ele está aprendendo a falar direito. Tem dificuldade nessa fase, mas vai desenvolvendo, vai crescendo, e depois que aprende a falar direito, toda criança, ela passa pela dificuldade de aprender a ler. E essa dificuldade gera para ela uma outra margem. Ela sai da margem de aprender a falar para uma margem agora de aprender a ler, e depois ela sai de uma margem de aprender a ler para uma margem de aprender agora a escrever. E são margens da vida do ser humano. Sai de um ponto de equilíbrio que já acostumou e vai para o outro. Enfim, desde criança, para chegarmos a alguma margem, nós sempre vamos passar por dificuldades. Quem está entendendo isso?
sempre para sair de uma margem e ir para outra, nós vamos passar por dificuldades. A vida de um ser humano é feita de margens. A vida do ser humano é feita de momentos e fases da vida em que ele aprende algo, acostuma ficar ali, e ele é desafiado a ir para um outro lado, para uma outra margem. A diferença é que existem margens como desde a fase de uma criança, que nós somos levados pelo impulso da própria vida. Mas existem margens na nossa vida, que não é a vida que proporciona, é Deus que cria. E essas margens são momentos como Deus fez com os discípulos: passemos para outra margem. E normalmente quando Jesus nos chama a passar para outra margem, isso significa que Ele está querendo que nós amadurecemos, que nós cresçamos, que nós venhamos a desenvolver. Porque quem muda de margem, quem sai de uma margem e vai para uma outra, pode se preparar, porque vai haver crescimento e porque vai haver amadurecimento. Os discípulos estão vivendo na margem do tudo pode, andando com Jesus. Mas Jesus queria mostrar para eles que agora é hora de sair da margem do tudo pode e encarar uma tempestade no meio do caminho, para aprender a crer mais nele, a confiar mais nele, a ter mais a vida firmada em Deus. Observe que a vida de um ser humano, por se tratar de margens, quando nós crescemos, nós, por instinto nosso, queremos entrar numa zona de conforto, e muitas vezes não queremos mais mudar de margem, porque nós achamos que do jeito que está bom. Mas Deus, quando olha para nós, Ele sabe que dá para você melhorar, dá para você desenvolver mais, dá para você se fortalecer mais. Para isso é que Ele usa situações como a dos discípulos, dizendo: passemos para o outro lado. Você precisa estar sempre ligado, porque muitas vezes a frase "está bom" é inimiga do melhor. Deus quer tirar você de uma margem onde você até já estabilizou, no sentido de zona de conforto. Você pode ser que tenha medo de querer enfrentar novos desafios. Deus, Jesus, está chamando você, dizendo: vamos para a próxima, para a outra margem, para o outro lado. E de repente você está com medo, receoso, receosa. E aí você prefere a zona de conforto, a área de conforto. Mas Deus, quando Ele chama você para sair de um lugar para o outro, quando Ele chama você para ir de uma margem para outra, isso significa que com toda segurança Ele vai gerar para você bênçãos, maturidade e crescimento. Mudar de margem, ainda que seja com dificuldade, no final nos fará muito bem, porque o Senhor tem propósitos quando Ele chama seus filhos e filhas para sair de uma margem e ir para outra. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Deus quer que você continue crescendo e amadurecendo. Olhe para mim. Deus quer que você continue crescendo e amadurecendo em todas as áreas da sua vida. O ser humano é um ser composto de áreas. Eu sou pai, eu sou marido, eu sou um pastor, eu sou amigo de muita gente, eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Nós somos compostos de muitas áreas da nossa vida. E a grande novidade do Senhor para a sua vida hoje é que o Senhor quer que você entenda que Ele deseja que você continue crescendo e amadurecendo em todas as áreas da sua vida, e principalmente na fé em Cristo Jesus. Porque não vai adiantar se você crescer nas outras áreas e não crescer na fé. Porque o fundamento
da fé cristã é a salvação. E para que você seja salvo, você precisa crescer e amadurecer cada dia mais na fé. O bom, queridos, de pensarmos o bom de passarmos para outra margem, a pedido de Jesus, é que Ele vai junto. Olha que maravilhoso. Se você observar o que Jesus disse aos discípulos, Ele usou a frase e o verbo dizendo: passemos para outra margem. Ele não disse assim, passem vocês para outra margem. Ele disse: passemos, eu vou estar junto para outra margem. Isso significa que se Ele está junto, a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. Quem entende isso, diga glória a Deus. Quem entende isso, diga glória a Deus. Talvez, eu não sei, mas talvez Deus queira que você passe para outra margem na área espiritual. Talvez você está aqui hoje na igreja e a sua vida espiritual estagnou. A sua vida espiritual parou. Você chegou num nível, você chegou num limite, você chegou numa margem. E aí o Senhor está dizendo para você assim: passemos para outra margem de uma vida espiritual mais íntima com Deus, de um relacionamento mais íntimo com o Senhor. E se Ele está te chamando, você sente isso? Eu sinto, pastor, Deus está me chamando realmente para ir para outra margem no relacionamento espiritual. Meu irmão, entre na conversa de Jesus e passe para outra margem, porque Ele está com você, e você terá uma vida espiritual de um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Quem sabe Deus queira que você passe para outra margem na oração. Você estagnou, e na oração, a sua oração sempre é assim: Senhor, abençoa meu pai, minha mãe, abençoa meu marido, minha esposa, abençoa meu filho, minha filha, em nome de Jesus, amém. Quem sabe a sua oração é a oração de: Senhor, abençoa o almoço, abençoa a janta, abençoa o café da manhã. Talvez a sua oração, você chegou numa margem e você não saiu mais disso. A sua oração é aquela oração: Senhor, abençoe esse dia, esteja comigo, em nome de Jesus, amém. E o Senhor está te chamando: passemos para outra margem. Passemos para outra margem na oração. Passemos para uma margem de orar e sentir a presença de Deus no seu coração e na sua vida. Passemos para outra margem de você ser cheio do Espírito Santo. Passemos para uma outra margem que você não espere chegar ao culto para falar em línguas estranhas. Você está andando no carro e o Espírito Santo toma a sua vida. Você está no carro e a presença de Deus enche aquele lugar. Você está na sua casa, no seu quarto, na madrugada, o Espírito Santo se manifesta. Por quê? Porque você está num nível de oração, passando para uma outra margem de crescimento na vida espiritual e na sua oração. Quem sabe o Senhor está aqui falando para você: passemos para outra margem de conhecimento da palavra. Talvez o seu conhecimento estagnou, talvez o seu conhecimento ficou naquele limite, e o Senhor dizendo para você: passemos para outra margem. Eu quero que você cresça na palavra, eu quero que você cresça no conhecimento. Mas pastor, eu não entendo quando eu leio, eu não consigo compreender quando eu leio. Irmãos, a partir de hoje, se é o Senhor te chamando para sair dessa margem e ir para outra no conhecimento da palavra, quando você bater os olhos na palavra, o Espírito do Senhor te dará clareza da palavra. Quem sabe o Senhor está te chamando, dizendo: passemos para outra margem na vida financeira, porque são áreas da nossa vida. Quem sabe você está vivendo numa margem há anos, e a margem que você está vivendo há anos é de um sofrimento financeiro. Talvez a margem que você esteja vivendo há anos é a margem que você já acostumou nela, entrou numa zona de conforto, mesmo sendo ruim, mas conforto porque você não tem força para sair. Ali assim desse jeito tá bom. E aí você se acostumou com o pensamento de que não dá para sair, não dá para viajar,
Não dá para comprar as coisas, não dá para trocar a vestimenta da sua casa, não dá para investir, não dá para fazer, não dá, porque eu estou vivendo nessa margem, nessa linha. Quem sabe o Senhor está dizendo para você: passemos para outra margem na vida financeira. Porque sabe o que o Senhor quer de você? Ele quer te abençoar. Sabe por que o Senhor quer te abençoar? Porque quando Ele te der, Ele quer que você abençoe outras pessoas. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso, diga amém. Deus quer te abençoar. Deus sabe que uma das maneiras de abençoar o ser humano é financeiramente. Deus sabe disso. Isso é palavra, isso é Bíblia. Ele quer te abençoar, Ele quer te prosperar. Só que Ele quer que você saia da margem, daquela margem de você achar que não precisa ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, mas você quer crescer financeiramente. O Senhor está te dizendo assim: filho, filha, passemos para outra margem. É fácil ser dizimista fiel? Não é. É fácil ser dizimista fiel quando você ganha R$100 e dizima 10. Mas na mesma proporção que você quer que Deus te abençoe no seu salário, nos seus negócios, é a mesma proporção que Deus está te olhando dizendo assim: eu quero a sua fidelidade. Passemos para outra margem. Porque quando você começar a ir para outra margem, você vai encontrar dificuldades, como os discípulos encontraram. Você vai encontrar tempestades, como os discípulos encontraram. Mas o segredo é que quem está te chamando de uma margem para outra é Jesus. E eu quero que você entenda: se Ele está junto, você passa qualquer tipo de tempestade, porque o Senhor é com você. O Senhor é contigo. Quem sabe hoje Ele está chamando você para sair de uma margem familiar e ir para outra. Quem sabe o seu casamento não está bem, e o Senhor está dizendo para você: sai dessa margem. Ah, mas eu acostumei, meu marido é assim mesmo. Eu acostumei, minha esposa é assim mesmo. Eu acostumei, meu filho é assim mesmo. Minha filha é assim mesmo. E o Senhor dizendo para você: sai dessa margem que você acostumou. Eu quero te levar a uma outra margem, de um casamento melhor, de uma vida melhor, de filhos melhores, de filhas melhores, de serem pais melhores. Eu quero tirar você dessa margem e levar você para uma outra margem. Vai ter dificuldade, sim, mas Ele é contigo. Quem sabe o Senhor está tirando você da margem física e te dizendo: eu quero levar você para uma outra margem. Escute. Nós temos muita dificuldade com isso, mas o ser humano precisa cuidar do seu corpo. Já preguei mensagem desse tipo aqui. Nós temos muita dificuldade, muita. O ser humano tem muita dificuldade com o físico, mas nós precisamos cuidar dele. Uma, porque a Bíblia diz que ele é templo do Espírito Santo. E outra, porque se trata de saúde, nós precisamos cuidar do nosso físico. Talvez você esteja dizendo assim: eu não consigo, não dá, não tem jeito, não dá. E o Senhor está dizendo para você: eu quero que você saia dessa margem física que você está, e eu quero te levar a uma outra margem. Vai ter dificuldade, mas eu estarei com você, porque Deus quer o nosso bem. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Deus quer o nosso bem. Quem sabe o Senhor está tirando você de uma margem emocional e levando você para uma outra margem emocional. Talvez você está com as emoções. Diferente, Ele tem coisas especiais na sua vida emocional. Lá na frente, sai dessa margem, tem outra margem especial para você. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Talvez o Senhor está te tirando de uma margem sentimental e te levando para uma outra. Pastor, eu fui ferido sentimentalmente.
E eu sofro com isso. O Senhor está dizendo, sai dessa margem. Quero te levar a um outro nível de margem, para que você seja abençoado. Talvez o Senhor esteja te tirando de uma margem profissional para uma outra margem. Hoje eu estava aqui no culto da manhã, ministrando essa mensagem. O Espírito Santo me fez convidar uma pessoa para estar aqui em cima, para dar o exemplo dessa pessoa. E essa pessoa é o nosso irmão Edmilson, esposo da irmã Rose. Ele nem sabia por que eu chamei ele. Ele veio aqui em cima, eu falei para ele, fiz uma entrevista com ele aqui. Eu disse para ele, Edmilson, quantos anos você tem? Ele disse 43, é isso? 43 anos, ok? Quantos anos você decidiu voltar à faculdade, a fazer uma faculdade? Ele disse 38. 38 anos ele disse, eu vou fazer uma faculdade, as coisas não estão boas financeiramente lá em casa, preciso melhorar, preciso dar um jeito. 38 anos de idade ele entrou numa faculdade. Ia para a faculdade de bicicleta. Várias vezes ele compartilhava comigo que quebrava a bicicleta no caminho, Liminha. Voltou empurrando a bicicleta. Chegou fora de hora em casa. Passaram-se 5 anos. Passaram 5 anos de tempestade, de luta, de dificuldade. Mas ele estava saindo de uma margem e indo para outra. Fazem 2 meses que a Suzano chama ele dentro da área dele da engenharia para ele trabalhar. Está felizaço da vida, salário aumentou e está ajudando melhor a família. Está entendendo? Nunca é tarde para quem quer mudar de margem. Nunca é tarde para quem quer mudar de margem. Nunca é tarde. Eu e a pastora estamos fazendo um curso de atualização. Eu tenho 39 anos. Nunca é tarde. Nunca é tarde para você sair de uma margem e ir para outra. Vai ter luta? Vai ter dificuldade? Vai ser fácil? Não vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas pode ter certeza que o Senhor estará com você. O Senhor estará com você. Ele vai te abençoar, Ele vai te fortalecer dentro da área em que você exerce a sua função. Dá para melhorar o quê? Dá para fazer um curso? Dá para fazer um aprimoramento? Faça. Vai ser difícil? Vai. Tem que pagar? Tem. Mas no final Deus vai te abençoar e Deus vai te honrar e as coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar. Mas você tem que querer sair de uma margem para outra. Dá para melhorar como marido? Dá, tem que sair de uma margem e ir para outra. Dá para melhorar como esposa? Dá, tem que sair de uma margem e ir para outra. Dá para melhorar como filho? Dá, tem que sair de uma margem e ir para outra. Mas para tudo isso vai ter dificuldade? Vai. Mas se você persistir, vai ser bom. Vai ter a bênção de Deus. Mas eu gostaria de lembrar os irmãos de algo muito importante nesse texto e que quase não é observado. Pastor, o quê? O texto bíblico diz para nós que Jesus estava sentado num barco, dentro de um barco. Ele olha para os discípulos e diz, passemos para o outro lado. Os discípulos sobem no barco dele. Até aí eu acredito que tudo bem. Você deva ter ouvido bastante falar sobre isso. Sobre Jesus, os discípulos terem entrado no barco com Jesus. Mas eu não sei se você já observou que o texto bíblico diz que outros barquinhos seguiam Jesus. Outros barquinhos seguiam o barco de Jesus. Presta atenção. Jesus está com os discípulos num barco. Existem muitos barcos seguindo Jesus. Todos estavam no meio do mar quando a tempestade veio. A Bíblia não fala o que aconteceu com o barquinho dos que estavam seguindo o barquinho de Jesus, mas me dá uma convicção de dizer para você que o barquinho que estava Jesus, todos se salvaram. Nenhum mal aconteceu com quem estava com Jesus no barco. Os outros barcos eu não sei te falar o que aconteceu. É como se eu estivesse com Jesus no barco e vocês, cada um com um barquinho seguindo a gente. No meio do mar a tempestade pegou todo mundo. A Bíblia dá a certeza de que quem estava no barco com Jesus não aconteceu nada. Mas eu não sei o que aconteceu com o seu barquinho, que não estava com ele lá dentro.
Quem está entendendo o mistério aqui, diga amém. Escute o que eu vou dizer para você. Você precisa estar com Jesus no seu barco. Se Ele está no seu barco, pode mudar de uma margem para outra, não precisa ter medo. Pastor, estou querendo entrar num desafio, estou querendo comprar um negócio, estou querendo investir, estou querendo, se Deus confirmou no seu coração, pode ir, porque Ele vai te ajudar do começo ao fim. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha o que o texto diz, versículo 36 do mesmo capítulo, capítulo 4. E eles, os discípulos, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudeça. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Aprenda 3 coisas fundamentais nesse momento e eu encerro a mensagem. Primeiro, existem algumas margens que só conseguiremos chegar se Deus estiver conosco. Lembra que eu disse no começo da mensagem que existem margens que são da vida, é do ciclo do ser humano. Nós passamos de uma margem para outra sem que Deus interfira. Nós aprendemos a falar, aprendemos a andar sem que Deus interfira. São ciclos, mas existem algumas margens que nós só conseguiremos passar se Deus estiver conosco. Mas preste atenção no detalhe: se Ele chamar você para mudar de margem, como Ele chamou os discípulos, Ele disse: passemos juntos para outra margem. Fica tranquilo, por mais que tenha vento forte, tempestade, dias ruins, o Senhor é com você. Segundo, que eu quero que você entenda: de uma margem para outra podem surgir tempestades e dificuldades, mas você e eu não podemos desistir, porque se Deus está conosco, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então você está enfrentando uma tempestade, aquieta o teu coração, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Terceiro, antes de ir de uma margem para outra, certifique-se, veja bem se você está com Jesus no seu barco, porque se Ele estiver lá, a certeza de vitória é grande. Mas se Ele estiver no outro barco, do vizinho, não estiver no seu, ao sair de uma margem para outra, você pode ter o risco de afundar, naufragar e nada dar certo. Mas se Ele está no seu barco, as coisas podem fluir e as coisas podem acontecer. Uma coisa é certa: Deus quer que você saia de uma margem e vá para outra, porque Deus quer sempre o seu crescimento e o seu amadurecimento. Mas nunca se esqueça de que enquanto você está passando para o outro lado, você vai poder enfrentar lutas e dificuldades, e às vezes são das ferrenhas, são daquelas difíceis, mas não desanime e nem desista. Jesus está junto com você no seu barco. Vai dar tudo certo. Pai bendito e eterno Deus, Tu és precioso e nós te amamos. Nós sabemos sim que o Senhor quer nos tirar de uma margem e nos levar para outra, porque isso vai gerar para nós crescimento e amadurecimento. Sabemos também que de uma margem para outra, de um lado para o outro, pode haver tempestades, dificuldades, mas o Senhor está conosco, e nós alcançaremos bom êxito, alcançaremos vitória, alcançaremos proeza. Que esta bênção, Pai, esteja sobre a nossa vida. Todos que se sentirem motivados pelo Espírito Santo através de Jesus a sair de uma margem e ir para outra, que possam sair com segurança, com confiança, e mesmo que enfrentando adversidades, como alguns de nós estão enfrentando, possam permanecer firmes,
porque a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Nosso Deus é digno. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Fique em pé no seu lugar, por favor, queridos. Eu repito o que eu disse no começo. Se Jesus dissesse para você assim: passemos para outra margem, quem iria? Eu iria. Quem iria? Eu iria. Mesmo enfrentando dificuldade, quem iria? Eu iria, porque Ele está conosco, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém, gente boa? Amém? Eu quero que vocês tenham uma semana feliz, uma semana abençoada. Eu quero que o Senhor esteja com a boa mão dele estendida sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Ó, pode ter dificuldade, lembra? Pode ter tempestade. Lembra, Jesus está com você. Vai dar tudo certo em nome de Jesus, tá bom? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. O Senhor vai te abençoar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não serás atingido. A mão de Deus está sobre a tua vida. Amém, queridos? Eu quero louvar a Deus. Pode ser aquela lá que eu pedi? Nós vamos louvar o Senhor com uma canção agora, antes de irmos embora para casa. Então canta com força, com alegria essa canção. E aí nós vamos para casa. Você vai voltar para o seu lar, ou você vai para algum lugar, não sei para onde você vai, mas eu quero que você vá debaixo da proteção do Senhor, do cuidado do Senhor, do amor do Senhor. Eu espero você na quarta que vem, na quinta que vem, com a campanha O Meu Clamor Subirá. Tá uma bênção. Nós vamos clamar aqui. Traz o seu pedido, não é isso? Traz o seu pedido escrito e nós vamos apresentar diante do Senhor aqui. Amém? Vamos lá, gente boa. Ô glória, vamos cantar com bastante alegria para o Senhor. Tu és bendito, ó Deus. Com bastante alegria, hein? Vamos lá. Deus seja louvado. Não haverá empecilhos essa semana para você. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Obrigado, pessoal do Facebook, do YouTube. Deus abençoe vocês. Por toda a minha vida. Vamos cantar para Jesus? Oh, glória! Ó Senhor, te louvarei. Ah, pode estar em tempestade, irmãos. Nós vamos louvar Ele. Pois meu fôlego é a tua vida. E nunca me cansarei. Oh, Jesus. Posso ouvir a sua voz. Ei, Deus maravilhoso. Você vai ouvir a voz dele essa semana. Oh, bendito é o teu nome, ó Deus. O quê? Que me tira desta prova. Leva onde? E me leva até o céu. Já vi fogo e demônio. Tá passando de uma margem para outra. Vai ter dificuldade. Vento forte que passou. É. Já vivi tantos perigos. Olha o que aconteceu. Mas tua voz me acalmou. Esse Deus é maravilhoso. Olha o que Ele faz, ó. Ordem as estrelas. Bonito, né? E ao mar o seu
Jesus. A tempestade na voz de quem? Vamos terminar? Seja louvado, para sempre seja louvado. Amém, queridos? Amém? Ó, vai ser uma semana abençoada, vai ser uma semana feliz, vai ser uma semana de proteção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para que a Nathalie faça oração e eu darei a bênção apostólica em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Sim, nós Deus. somos gratos a Ti, meu Deus, por mais uma oportunidade de Amém. nós estarmos aqui, Sim, Jesus. Te louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Amém. Pai, obrigado, porque Sim, nós Deus. chamamos, meu Deus, e nós estamos aqui Amém, Jesus. para Te louvar e Te engrandecer. Amém. Muito obrigado, Senhor. Sim, que a nossa Deus. semana venha ser abençoada debaixo Amém. da Tua proteção e da Amém, Tua Jesus. graça. Nos Sim, acompanhe meu de Deus. volta aos nossos lares com segurança, meu meu Deus. Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Amém. Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus e a graça consoladora do Espírito Santo, o amor de Deus o Pai, seja com cada um de vocês e com cada um de nós. Essa bênção permaneça hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe e amo vocês em Cristo Jesus.